Graça e paz, irmãos e irmãs. Deus abençoe a vida de vocês e que o Espírito Santo nos ajude a caminhar nesse estudo bíblico, que hoje a gente vai avançar nos capítulos 8 e 9 de 2 Crônicas, onde o cronista ele dá um pano de fundo sobre a gloriosa era salomônica, essa era que trouxe ao reino de Israel grande paz e prosperidade. O cronista, no capítulo 8, ele fala dos grandes feitos de Salomão, do tempo que ele demorou para construir o templo, para ele terminar o templo e a casa dele. Fala sobre vários aspectos do reino, né, de Israel e como é que foi constituído. E nesse estudo nós vamos ver também a visita de uma grande rainha do reino de Sabá. Esse reino de Sabá ele se localizava num determinado ponto do Oriente Médio, Oriente Longínquo, e ela veio ver a grande glória de Salomão. Então o cronista ele tenta trazer nestes 2 versículos um resumo de todo o reinado de Salomão. E esse reinado é um reinado de muitas bênçãos, né? Deus havia prometido para Salomão, na sua segunda visão, né, de quando ele consagrou o templo, que nós estudamos no vídeo passado. Então lá, quando ele consagrou, quando ele terminou de consagrar e a presença de Deus encheu o templo, né, encheu o santíssimo lugar, foi de uma magnitude para os sacerdotes e para os levitas, que eles não conseguiam prestar o culto, fazer os seus trabalhos, eles tiveram que se prostrar e adorar a Deus, né? Então nós vimos também no estudo da semana passada. Pois bem, no estudo de hoje vamos dar uma olhadinha, né, que o cronista exalta, como eu já falei, as glórias do reino de Salomão, sobre o povo de Israel e em sua época, porque em sua época, nesse tempo aqui, Salomão foi o que governou tudo, né? E a todos. Foi a sua energia, previsão e sabedoria que deram a Israel os melhores dias de todos os tempos, na paz, na prosperidade e unindo ainda mais o reino como nação. Então o cronista ele tenta trazer para o povo pós-exílico, que é o que nós se situamos aqui, o cronista, né? Ele está vendo aquele povo vindo da Babilônia todo derrotado, todo cabisbaixo, sem identidade, sem nada. E ele tenta, como um último suspiro, dar ao povo uma identidade, uma relação do que é obedecer à lei de Deus e ser próspero. Nós vamos ver nos estudos seguintes, né, que vão ser ministrados pelo nosso irmão Betão, e eles vão trazer os altos e baixos de todos os reis. Mas especialmente o cronista, ele traz Davi e Salomão como os exemplos supremos para o povo pós-exílico. E depois ele traz os outros reis, que é o que a gente vai ver na sequência até terminar o livro do 2 Crônicas. Ele vai trazendo os altos e baixos, aqueles reis que começaram bem e acabaram mal, que começaram mal e acabaram bem, que começaram bem e acabaram no meio do caminho tropeçar, depois lá no fim se redimiram, né? Então nós vamos ver isso. Então Davi, pai de Salomão, mediante incansáveis vitórias militares, liberta o povo de Israel de seus adversários. Então lembrando que Davi ele tinha destruído ali 8 povos, né? Subjugado 8 nações, e entrega um reino unido a Salomão, com todas as condições necessárias para uma extraordinária prosperidade. Então nós vemos isso no 1 Crônicas, agora no começo do 2 Crônicas. O esplendor de Salomão foi prefaciado nestes capítulos, né? Então Salomão teve anunciado todo o seu esplendor pelo registro da segunda visão, na qual Deus aproximou-se
e deu-lhe instruções sobre como ele deveria ser um rei bem-sucedido e levaria Israel ao máximo de sua glória. Então Deus chegou e falou assim, ó, Salomão, se você fizer isso e o povo fizer isso, vocês vão ter prosperidade e paz para sempre. A experiência de Salomão alerta-nos para o fato de que a espiritualidade deve constituir em mais do que instruções religiosas e exortações morais. Precisamos entrar em contato com a presença maravilhosa de Deus. Então, o cronista ele exalta realmente essa fala que Deus deu a Salomão, que eu gostaria de recitar aqui no capítulo 7, no versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa foi as condições que Deus tinha posto ao povo, e principalmente a Salomão, para que obtivesse a prosperidade. Outras coisas, embora não sejam contribuições valiosas e coisas necessárias, ficam muito aquém dessa ordenança de Deus. Todo culto religioso tem o propósito de ajudar o adorador a tornar-se concio na presença de Deus. Precisamos do toque divino em nossas vidas, do grande poder energizador de Deus, do qual só pode resultar na espiritualidade ainda maior. Então, Deus tinha falado para Salomão que essas condições seriam primordiais para que ele pudesse, e o povo também, ter paz e prosperidade. E isso foi se confirmar, né? Salomão, em todo o segundo Crônicas, todos os capítulos que falam sobre ele, sempre ele honrou a Deus, sempre ele colocou Deus em primeiro lugar. Então o cronista nos lembra que todo o sucesso de Salomão condiciona-se à obediência à lei mosaica. Condiciona-se à obediência dos preceitos que Davi tinha passado para Salomão. Então isso nos remete a uma condição de discípulo e discipulador. Tudo aquilo que você falar do seu discípulo e ele ouvir as palavras do seu discipulador, de você no caso, e isso está debaixo da vontade de Deus, será próspero tanto para você quanto para ele. Será bênção na vida de vocês. É o que vemos no capítulo 8, no versículo 12 e 16. Os irmãos podem dar uma olhadinha aí na Bíblia de vocês. E no capítulo 9, no versículo 4. Então, esses dois pontos, se você der uma estudada melhor, você vai entender aquilo que o cronista quis dizer para o povo pós-exílico. Ele quis dizer que, vamos aqui acordar e vamos obedecer, vamos voltar aos nossos preceitos antigos, porque temos uma promessa. Se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, que nos levaram ao exílio babilônico, Deus vai nos ouvir e vai vir e vai sarar na nossa terra. Então o cronista ilustra o esplendor de Salomão, o rei de Israel, com a história da rainha de Sabá, que daí a gente já começa a ver lá no capítulo 9. Então o capítulo 8 inteirinho, ele pega e dá a descrição de como foi esplendoríssimo, como foi magnífico o reinado de Salomão. E isso chamou a atenção da rainha de Sabá, que é onde vem a descrição no capítulo 9. Então, hoje, onde é o reino de Sabá, onde era o reino de Sabá naquela época, hoje é o Iêmen, né? Então, no Oriente Próximo, que veio do sul da Arábia, né? Fica no sul da Arábia, para conhecer o reino que dominava os negócios e as rotas comerciais terrestres de toda a região. Então nós vemos no capítulo 8, e também vamos ver um pouquinho no capítulo 9, que Salomão dominava toda a região onde era estabelecido o seu domínio. Ele dominava todo o comércio, toda
todas as rotas, né? Então tudo passava por Jerusalém, tudo passava por Israel, desde o rio Eufrates até os portais do Baixo Egito, que é as entradas do Baixo Egito, onde o povo tinha passado quando eles saíram do Egito. Eles passaram por essa região, eles ficaram vagando no deserto por essa região. Então o reino de Israel, ele ia de uma ponta, ele ia do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates, né? Então, assim, se os irmãos olharem nos mapas bíblicos, você vai ver a dimensão do reino que era o reino de Salomão. E esses versículos, né, do capítulo 9, contêm detalhes que, sem dúvida, são extraordinários, são extraídos da biografia de Salomão, né? Tudo para demonstrar que Deus, mais do que cumpriu as promessas que tinha feito ao jovem rei. Então, toda essa descrição, ela é cumprimento das promessas que Deus tinha feito a Salomão lá na primeira visão dele, quando ele foi ao monte, quando ele foi ao tabernáculo de Moisés. Então, vemos também que Salomão foi o único rei dos hebreus que lançou mão de uma grande escalada, dos empreendimentos marítimos. Está descrito ali no capítulo 9. Israel era o povo terrestre e o mar era visto como algo estrangeiro e ameaçador. Então, além do que a rainha de Sabá tinha visto, né, de todas as perguntas que ela tinha para Salomão e tudo mais, e tudo que ela trouxe de presentes para ele, né, ele retribuiu. Isso nós vemos lá em Reis, mas aqui o cronista ele não está interessado em dizer tudo isso, ele está interessado no seguinte versículo que eu gostaria de ler com você no capítulo 9. E de tudo que a rainha de Sabá viu, ela ficou assim, ficou fora de si e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e ao respeito da tua sabedoria. Então, Deus honrou toda a visão que ele tinha dado para Salomão, ele honrou. Então, podemos ter a certeza, irmãos, de que tudo aquilo que Deus promete na sua palavra, ele cumpre. E ele cumpre ainda infinitamente mais do que nós podemos pensar, do que nós podemos desejar. Mas Salomão, né, com a ajuda dos fenícios, claro, né, eles foram grandes navegadores do passado, os fenícios. Desenvolveu sua própria frota de navios. Então, o poderio de Salomão, a bênção que Deus tinha dado a Salomão foi tão grande que ele até entrou no comércio marítimo com outros países. Nós vamos ver isso daqui em vários Tarsis, outros lugares que eles foram buscar ouro, buscavam prata, buscavam madeira e tudo mais. Salomão, que já era extraordinariamente rico, com isso ficou muito mais rico. Então Deus vai proporcionando a Salomão várias conquistas, várias vitórias, e nós vemos isso também no capítulo 9. Ele vai desenvolvendo ali várias cidades fortificadas. Com isso, o cronista busca incentivar o povo que veio do exílio sem qualquer identidade religiosa, política e moral, espelhar-se num rei tão formidável e fabuloso quanto Salomão. Então nós vemos isso, que era um incentivo para aquele povo, para que eles povoassem as cidades, para que eles fortificassem as cidades, para que eles pudessem habitar aquelas cidades. E com isso, né, o Salomão, ele reinou pelo mesmo tempo que o seu pai Davi, né? Nós vemos já no final do capítulo 9 isso. E o seu reino durou aproximadamente de 971 a 931 a.C. E ele teve tempo suficiente para florescer e receber todas as vantagens. Ele teve uma sabedoria que o próprio Deus lhe conferiu. Teve riquezas e poder imagináveis. Então Salomão descansou, né, como está lá no final do capítulo 9. Em hebraico quer dizer dormiu com seus pais, que era uma expressão muito comum na época. A lição que tiramos de hoje desse estudo, acredito que fora proveitoso para mim e para você. A lição que tiramos do reino de Salomão é que o sucesso na vida
aos olhos de Deus não vem automaticamente com a posse da sabedoria, mas com a aplicação da sabedoria à própria vida. Então, o sucesso espiritual nosso depende não apenas de discernimento, mas também de escolhas, irmãos. Então, eu deixo aqui essa mensagem para você. Espero que tenha sido abençoada, espero que você seja um abençoador de outras vidas e que até o próximo estudo que nós vamos ministrar, você esteja bem também. Deus abençoe.